Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal do Gato Místico. Para quem não me conhece, eu me chamo Nelisa e hoje eu apresento para vocês um tutorial para criar uma varinha mágica. Esse tutorial já foi bastante pedido aqui no canal e de antemão já quero deixar claro para vocês por que não está como Wicca de pobre, que é uma brincadeira que eu fiz algumas vezes com relação a tutoriais que tem o objetivo de criar algum instrumento ou algum objeto útil para as práticas mágicas gastando pouco, ou gastando o mínimo possível, né? Acontece que para essa varinha mágica não tem como a gente gastar pouquinho. Até poderia, tá? Até poderia passar para vocês algo que gaste o mínimo possível, que no caso seria o quê? Você procura um parque, qualquer lugar onde você encontre uma árvore, de onde você possa pegar um galho. Algumas pessoas não veem problema algum em tirar o galho da árvore, e outras pessoas não gostam muito da ideia, então preferem pegar os galhos que naturalmente caíram da árvore. Então fica a critério de vocês. Pegou esse galho, pronto, você tem uma varinha mágica. Mas o pessoal gosta bastante da parte visual, de fazer uma decoração, de fazer algo mais bonito, colocar um cristal na ponta da varinha. E para isso eu vou passar algumas dicas para vocês. Por que não fica assim como o Wicca de pobre? Primeiro, pela ponta de cristal. Eu não tenho uma média de valores assim de todos os lugares onde vocês podem encontrar essas pontas, como essa aqui. Depois eu vou aproximar um pouquinho mais para vocês poderem observar alguns tipos de pontas. Tem umas maiores, tem umas um pouco mais grossas, assim, né? Com uma circunferência, assim, um pouco maior. Tem algumas bem pequenininhas. Tem umas pontinhas, assim, mais brutas. Mas, no geral, o pessoal quer essa pontinha lapidada, porque ela, esteticamente, é muito mais bonita. E fora esse conceito de ter uma ponta, né? Aquela coisa do direcionamento de energia, que é o que o pessoal busca numa varinha mágica. Então, só essa ponta já vai custar, sei lá, essa aqui de quartzo transparente eu paguei 20 e poucos reais. Então por aí já foge totalmente ali da ideia de Wicca de pobre, né, de fazer uma coisa extremamente barata. Eu também vou usar para o meu tutorial aqui com vocês um alicate. De preferência que ele tenha como cortar, porque nós vamos usar arame, tá? E só o alicatinho, eu tava sem alicate, inclusive eu tinha quebrado o meu, fazendo coisas que era muito mais do que ele poderia fazer, e acabei quebrando o cabo, então comprei outro alicate pra fazer esse tutorial com vocês. Já faz uns 2 anos que eu não lido com esse tipo de trabalho. Então também já vou avisando que não vai ficar a maravilha da perfeição, vai um pouquinho também da habilidade de vocês, de quanto tempo vocês querem investir pro artesanato final ficar perfeito, ou próximo daquilo que vocês gostariam que ficasse. E nesse alicate aqui, eu comprei no supermercado, eu paguei R$32. Então, só no gasto aqui com o cristal e com o alicate já se foi R$50. O aramezinho, esse aqui eu encontrei em uma ferragem, paguei R$15, eu não sei quantos metros tem aqui, 10 metros. Você não precisa de tudo isso, mas eles vendem essa quantidade mínima. E também tem esse aqui que eu paguei R$9,70, já fazia um tempão que eu tinha guardado isso aqui, ele veio 3 rolinhos desse aqui. Paguei R$9,70, comprei numa loja de artesanato, então é mais barato e inclusive é um arame galvanizado mais maleável. Além desses arames, vocês também podem usar fio de cobre, que é um pouquinho mais caro, também é maleável e vocês encontram em ferragens. Aí vai a parte dos tipos de metais, né, que as pessoas dão preferência para fazer os seus instrumentos mágicos. Como o arame galvanizado ele é mais fácil de encontrar, é esse que eu vou usar no tutorial com vocês. E vou utilizar sim o que eu comprei em lojas de artesanato, porque ele é mais maleável do que o que eu comprei em uma ferragem. Estou dando essas possibilidades para vocês no caso de ter dificuldade de encontrar uma loja de artigos para artesanato, né? Dependendo da cidade, às vezes não tem esse tipo de loja, tem que comprar pela internet, uma ferragem. Em compensação, né, essas lojas onde você compra material de construção, tem em qualquer cidade, tem em qualquer lugar, então é bem mais fácil de encontrar e fica aí uma possibilidade para vocês para fazer esse trabalho.
Porque a ideia aqui é aquilo que muita gente prefere quando se trata de instrumentos. Usar o mínimo de sintético possível, não usar Durepox, não usar cola, né? Não usar super bonder, usar apenas o cristal, a madeira e o metal. Então vai ficar assim, um trabalho energeticamente falando mais limpo possível. Bom, agora para começar, né, aqui vocês conseguem visualizar bem a varinha que eu fiz. Há muito tempo atrás ela tinha umas fitas aqui que eu retirei. É um galho, como vocês podem ver, ele tá com casca e tudo. Eu só dei uma lixadinha bem de leve nele para tirar possíveis farpas, né, para quando você vai manusear não acabar entrando uma farpa na sua mão. Já é bem velhinha essa varinha, o arame já tá até com uma corzinha esquisita. Mas aqui não tem cola, não tem nada. É só o arame, o cristal e a madeira. O que eu vou usar aqui com vocês é uma colher de pau, que eu serrei a ponta da colher e vou usar apenas o cabo. Não sei se vocês já viram em alguns lugares falando que o ideal é que a varinha tenha o comprimento que vai do seu cotovelo até a ponta do seu dedo indicador não, dedo do meio, tá? Que quando você coloca a varinha, ela vai até a ponta do dedo, do cotovelo até a ponta do dedo. Mas, para algumas pessoas, até é ruim para armazenar, para onde vai guardar essa varinha. Então eu vou fazer aqui com vocês algo que primeiramente é um material acessível, né? Fácil de encontrar essas colheres de pau em bazares que vendem utensílios para uso doméstico. E pega uma serrinha, serra até, pode ver que não tá uma maravilha a minha serrada que eu dei aqui, mas eu separei a ponta da colher e vou usar apenas o cabo dela para fazer essa varinha. Aqui eu tenho uma sugestão para vocês, que foi uma gambiarra que eu inventei para substituir, para compensar a falta de um pirógrafo. Porque o pirógrafo que eu tenho, eu lembro de ter comprado mais baratinho que eu encontrei na época e eu paguei quase R$300. Então ele não é um aparelho muito baratinho. Entretanto, esse mesmo arame que a gente vai usar para prender o cristal aqui na varinha, a gente também pode pegar uma parte dele. Eu fiz uma adaptação aqui para ficar mais firme de poder manusear. Peguei uma rolha na casa da minha mãe. Porque na minha casa a gente não bebe, não consome bebida alcoólica, então não tenho vinho, não tenho nada, não tenho rolha. Então pedi pra minha mãe uma rolha, encaixei o arame aqui, tá? Mais ou menos na forma do arame, como a gente encontra no pirógrafo, tá? Dei uma voltinha nele e encaixei aqui pra que eu pudesse manusear, porque você até pode segurar com um alicate, né? Pegar, fazer a voltinha. Ele até tá sujinho esse aqui, ó, porque eu tava fazendo alguns testes. Segura, né, com um alicate e esquenta numa vela de preferência, entre essa vela de 7 dias e essa vela mais, a pequenininha, chatinha vela de rechô, essa aqui é melhor porque a chama fica mais alta. Quanto mais alta a chama, melhor, pra você não ficar ali gastando gás no seu fogão, porque eu já vi gente ensinando a fazer, por exemplo, segurando um prego e colocando ali no fogão para fazer esse trabalho. Só que o preço que tá o gás não dá para brincar com isso, então compensa muito mais você pegar uma vela, que o pavio seja longo, que a chama fique alta, vai esquentando e vai fazendo. Aqui eu tenho um modelinho de como ficou, os testes que eu fiz, porque eu não vou fazer esse trabalho aqui no vídeo porque vai ficar muito longo, mas eu peguei essa minha adaptação e fui fazendo isso aqui. Para fazer, por exemplo, um manuscrito, né, aquelas letras mais bonitinhas, redondinhas, é muito trabalhoso, por quê? Primeiro porque ele não segura a caloria como um pirógrafo, né? Então, do tempo que leva para você tirar da chama e levar até a madeira, só mesmo que você coloque muito próximo, ele já esfria, ele não tem uma fonte de calor constante. Então você segura esse pedacinho de arame que você vai tirar ali que você comprou para prender o cristal, prende numa rolha só porque realmente é mais fácil de segurar, tá? Que você consegue pegar assim para poder fazer algum trabalho. Mas é claro que você, se não tiver uma rolha, pode segurar com o seu alicate, como seria o caso desse aqui, né? Segura aqui e vai fazendo. Se você vai fazer uma letrinha mais quadradinha, que eu tentei fazer um gato místico, ou as estrelinhas também ficou muito bom, é mais fácil, tá? Se for linha reta, é muito mais fácil. É uma desvantagem para quem não tem um pirógrafo, que você tem uma facilidade de... Aquela fonte de calor constante, ela te permite maior firmeza,
mais eficiência nesse trabalho, né, para você fazer ali sem perder o calor, então você consegue escrever bonitinho, fazer traçados redondos, mas como esse aqui, o calor no arame, ele esfria, vai embora muito rápido, não dá tempo de você ficar fazendo trabalhinhos redondinhos, bonitinhos. Estou falando para vocês uma possibilidade, tá? Isso aqui é realmente uma gambiarra. Para o caso de quem quer pirografar, fazer um trabalhinho aqui no cabo da varinha, talvez escrever um nome, ou traçar símbolos, como eu fiz aqui com as estrelinhas, e não tem R$300 para comprar um pirógrafo. Já comprou o arame para fazer esse trabalho? Usa para fazer uma gambiarra de um pirógrafo. Outra questão também é que esse arame ele vai escurecendo, vai criando uma camada grossa. Então tenha junto um paninho umedecido para você fazer 1 ou 2 traçados, limpa e continua o trabalho. Certo? Aqui a madeira tá até escurecida porque eu fui fazendo a moda louca, sem ir limpando essa ponta. Então sujou muito de pontinha de carvão, ficou bem esquisitinho. Mas como eu sempre trago para vocês alguma possibilidade, uma alternativa mais barata, fica então de dica para vocês essa pirografia improvisada e que é muito mais fácil de fazer do que segurar um prego com um alicate, que o prego ele é muito fininho, ele esfria ainda mais rápido do que o arame. A ponta dele não é o ideal para fazer um trabalho de pirografia, dá muito trabalho e não fica tão bonito. Então, aproveitando o arame que vai ser usado para prender o cristal, você faz aí uma coisinha improvisada, pode ser isso aqui, ou pode segurar com um alicate, e você consegue fazer alguns trabalhinhos ali, ou estrelinhas, ou escrever alguma coisa. Se você talvez tenha mais paciência do que eu, mais habilidade, consegue fazer algum manuscrito bonitinho, né? Aquela letra mais elaboradinha. Eu não tive muita paciência para ficar me dedicando a esse trabalho, justamente porque eu tenho um pirógrafo, né? Então isso aqui é uma trabalheira danada para você perder algumas horas fazendo essa decoração. Não vamos focar nisso agora, vamos simplesmente prender o nosso cristal na nossa varinha. Bom, eu vou escolher aqui uma ponta que eu acho que não fica tão grande, que eu acho que vai combinar mais ou menos, mas não se esqueçam de olhar ou nos seus livrinhos sobre cristais ou em vídeos que eu já postei aqui no canal sobre as propriedades dos cristais. Talvez você queira escolher um cristal para uma varinha específica. Tipo assim, eu vou usar a varinha só em feitiços de amor. Vai lá e faz uma varinha como eu tô fazendo aqui com quartzo rosa. Ou eu vou fazer uma varinha que eu possa usar em qualquer feitiço. Uso aquele chamado quartzo coringa. Um transparente que tanto faz o tipo de energia que você vai direcionar. Faz diferença você usar um quartzo rosa para sua varinha e usar em qualquer feitiço, inclusive nos de prosperidade? Eu pessoalmente acredito que não. O que a gente faz muito é aquela coisa da analogia. Se acreditamos que uma determinada pedra, por ter determinada cor, vibra numa energia que sintoniza com a prosperidade, né? Harmoniza com as energias do amor. Então a tendência é que a gente use elementos que combinem com a energia que a gente deseja ali no nosso ritual. Mas como a função da varinha é um direcionador de energia, eu honestamente acho que você pode aí valorizar a parte estética, se você acha mais bonito uma ametista, ou se você acha mais bonito um citrino, coloca ali a pedrinha que você acha que é esteticamente mais bonitinha, porque a função de fato da varinha não é que ela faça uma mágica. Ela não vai brotar uma energia dela. Ela é um direcionador de energia. Quem faz a energia, quem faz a magia é você. A varinha em si, ela é um direcionador. Ela não faz brotar, você vai direcionar ela e pá, vai surgir um carro, né? Então, acredito eu que você pode sim priorizar a parte estética. Então vamos lá, vou tentar fazer o mais simples possível. Vamos pegar o nosso arame mais maleável e vamos tirar aqui 2 partezinhas. Não precisa ser igual, tá? É só para realmente facilitar o trabalho inicial de prender o cristal na madeira, que é a parte mais chatinha. A parte mais complicadinha é a gente deixar o cristal fixo para facilitar depois o nosso trabalho de decoração.
Então, primeira parte é a gente pegar esses 2 arames e colocar um para cada lado, porque depois que você fixa o cristal na madeira, o trabalho fica muito mais fácil. Primeira coisa, como o cristal ele tem várias partezinhas retas, é tentar fixar esse arame bem certinho e apertando ele nessas partes para não ficar muito espaço. Dá uma giradinha e finaliza com o alicate. Ele vai ficar soltinho, tá? Mas não se preocupa que depois, quando você puxar ele para baixo e prender na madeira, vai ficar fixo. Vamos fazer também do outro lado. Simplesmente porque nós não somos os mais habilidosos do artesanato. E isso vai ajudar bastante na hora de trabalhar o cristal, porque se ele inicialmente ficar bem preso na madeira, depois o resto é só brincadeira. É só o trabalho de realmente fazer a decoração. Cuidado com esse arame para ele não bater no seu rosto, machucar seus olhos, etc, etc, né? Nem preciso falar para vocês com relação aos cuidados. Cuidado para não ficar girando muito o arame, que ele pode simplesmente quebrar, tá? Como ele é maleável, ele pode simplesmente acabar girando até o ponto de arrebentar. Então, fizemos para os 2 lados, tá aqui soltinho, não tem problema. Vamos posicionar o cristal no cabo. O meu tem um trabalhinho a mais porque a minha ponta é torta e a madeira também. Mas esse trabalhinho aqui, extra, digamos assim, vocês não vão ter, porque vocês vão comprar um cristal bonitinho com a base reta. Então, tá aqui meu cristal, mais ou menos posicionado do jeito que eu quero. Vou puxar esse arame o máximo possível. Vou até dar mais uma torcidinha nele para ele ficar mais firme. Quanto mais você torce o arame, mais firme ele fica, né? Só como eu disse, tomando aquele cuidadinho para não girar demais e acabar rompendo ali, quebrando. Bom, fizemos a parte mais chatinha, que é dar uma direção aqui para esse cristal, tá? Certo? O meu cristal ficou na posição que eu quero. Tá retinho, não está firme ainda, mas é esse trabalhinho que nós vamos fazer a partir de agora. Depois de dar a giradinha ali no arame, a gente dá mais uma volta na madeira. É com a mão mesmo, só pra gente dar uma direção pro arame. Por fim, prendemos mais uma vez com o alicate. Certo? E como vocês podem ver, meu cristal já tá bem firme aqui. Agora é só o trabalho de realmente ir trançando esse arame para que o cristal fique 100% bem firme aqui, não se movimente de forma alguma.
o que eu vou fazer, que geralmente eu fazia nas minhas varinhas. Eu vou pegar esse arame, vou passar nesses espacinhos que ficou aqui entre o cristal e o arame, que geralmente fica porque o cristal ele tem muitas partes retas e é difícil de a gente pegar e apertar o arame a ponto de não ficar nenhum espacinho. Então vamos aproveitar esse espaço para ir passando o nosso arame e fixando, puxando o cristal para baixo, para ele ficar bem firme. Feito isso, o nosso cristal já não tem mais possibilidade de sair para cima. Ó, você vai puxar, ele não escorrega. Mas ainda precisamos dar firmeza nele, no cabo. Então agora vamos para a parte mais simplesinha, digamos assim. Que vamos pegar o arame e vamos passar ele em toda a volta. Essas pontas que sobram, vocês não se preocupem, porque no final daremos um destino a elas. Faremos uma decoração. Segura o cristal bem firme e vai dando a volta com o arame bem apertado. Se você precisar de ajuda com o alicate, pode ir dando uma puxadinha com o alicate para garantir que vai ficar bem firme. Certo, gente? Aqui chegamos nessa parte final, terminamos de enrolar. Por que que fizemos aquela parte inicial? Para o nosso cristal ficar firme, que você puxa e ele não sai daqui de jeito nenhum. Por fim, essa parte de enrolar o arame, não só para um acabamento, mas para terminar de fixar aquela parte que a gente começou a prender na madeira, para garantir que não vai ficar escorregando. Aqui no finalzinho, a gente pega uma daquelas outras partes que sobrou e prende essa ponta final aqui para garantir que ela vai ficar bem firme. Quem chegou a acompanhar a época do Estúdio Pagão viu que eu fiz algumas varinhas mais elaboradas. O que eu tô passando para vocês é realmente o método mais simples para você trabalhar com arame. Né? Acredito eu que esta seja a forma mais acessível, digamos assim, que eu acho que todas as pessoas vão conseguir fazer tranquilamente. Embora seja um trabalho bem cansativo, porque o arame é firme, né? Mas o resultado final fica muito bom. E a gente não usa Durepox, não usa cola nem nada. O restante que você for fazer, o que você quiser usar, fica a seu critério a nível decoração. Eu também vou fazer uma decoraçãozinha aqui com o próprio arame, tá? Vou tirar aqui um excesso dessa pontinha aqui. Cuide muito com as pontas, tá, gente? Pra finalizar, pra garantir que na hora que você for manipular a sua varinha, você não vai se machucar. Então, aqui coloquei aquela ponta pra cima. Cuidem muito essas curvinhas aqui que ficam no arame, porque elas podem quebrar na hora que você está fazendo as voltinhas. Então, pega o seu alicate e ajusta para que eles fiquem bem retinhos. Certo? Vou pegar essa ponta, vou passar em qualquer espacinho que tenha ficado aqui pra cima, só para realmente dar continuidade no artesanato. Certo? E aí dei uma direção pro meu arame, vou aproveitar para esconder essa pontinha aqui, vira ela para dentro.
Dá uma apertadinha com o alicate, faça esse trabalhinho com as pontas para garantir que você não vai se machucar depois. E aí, essa pontinha que eu coloquei pra cima, vou tirar uma medida mais ou menos de quantas voltinhas darei, vou cortar um pouquinho mais. E aí, vou pegar a pontinha dela. Vou dar uma dobradinha, uma curvinha bem de leve. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver direitinho, vou dar mais um zoom. Vou dar uma voltinha. Apertar essa ponta para ela se dobrar, mas o mínimo possível. Pronto, consegui o que eu queria. Ficou tipo um ganchinho. Eu vou até trocar o suporte aqui para vocês poderem ver melhor. Que eu fiz uma voltinha aqui no arame. Vou apertar e vamos girar. Deixa eu aproximar um pouco mais. Vá sempre apertando nas laterais para garantir que o arame vai ficando bem justinho do lado.
Então tá aí, gente, esse é o resultado final, tá? É óbvio que vocês podem caprichar muito mais do que eu tô fazendo aqui com pouco tempo, com muita pressa, tá? Mas essa é uma das decorações que vocês podem fazer. Eu não sei se tem tutoriais na internet pra fazer trabalhos assim, simples com arame, tá? Mas tá firme, certo? Esse cristal não sai daqui de jeito nenhum. Deixa eu fixar na mesa só pra mostrar pra vocês. Ó, esse cristal não se movimenta de jeito nenhum, tá firme. O arame também tá firme, tá? Ele não se movimenta pros lados. Vou colocar aqui na mesa a varinha inteira, como tá. Vou colocar minha mão do lado pra vocês terem uma noção. Segurando a varinha. Tá? O peso dela não fica pesado, o arame não pesa muito. Quer dizer, vai depender da quantidade também que você vai usar. Se você quiser, pode fazer um trabalhinho de pirografia aqui. Pode fazer mais dessas decorações ao redor. Também pode estender e colocar aqui na altura do cristal. Certo? Firme. Não se movimenta de jeito nenhum. Deixa eu colocar na mesa. Ó, varinha não se movimenta. Certo? Não escapa. O cristal tá preso. Aquele trabalho inicial que a gente fez primeiro, trançando o arame por dentro, ele garante que o teu cristal não vai escorregar, não vai sair. Se você for direto para esse processo de enrolar, o cristal vai escorregar, vai sair. Então, não pule aquela parte, porque ela é importante para manter o teu cristal fixo. Obviamente, você pode fazer um trabalho mais elaborado do que eu, que fiz com muita pressa, com pouco tempo, tá? Era só para realmente mostrar para vocês como prender o cristal sem usar nenhum durepoxi, nenhuma cola. E algumas possíveis decorações. Eu vi já o pessoal ensinando a fazer aquelas árvores de arame, né? Tipo símbolo Pachamama. Você também pode investir o seu tempo em fazer uma decoração mais elaborada. Mas fica aí a seu critério. É só realmente um tutorial para você prender a sua varinha, prender o cristal, né, na madeira, para fazer uma varinha mágica sem nenhum tipo de cola. Aqui, como eu falei para vocês anteriormente, pode ser feito um trabalho de pirografia, ou você pode pegar algumas fitinhas, como eu vou fazer, e vou fazer um cabo colorido, que eu acho que vai ficar bem bonitinho. Bom, gente, é isso. Tá aí meu tutorial de varinha mágica, sem cola, sem durepoxi, usando arame. Vou dizer uma coisa pra vocês, fiquei cansada. Fazia uns 2 anos, sei lá, mais de 2 anos que eu não trabalhava com isso e as mãos ficam muito cansadas. É um trabalhinho pesadinho, digamos assim, comparado com outros artesanatos que eu já fiz aqui no canal. É claro que essa fitinha aqui eu não gostei, eu vou tirar. Tá? Porque eu pretendo ficar com essa varinha do jeito que ela ficou. Talvez eu faça uma pirografia aqui no cabo. Não gostei dessa coisa que não combinou, né? A varinha tá com uns tons, assim, neutros aqui em cima. E aqui esse negócio colorido não ficou bom. Mas é só pra realmente ilustrar pra vocês possibilidades. Pode pegar linha, enrolar, fazer um cabo, assim, todo coberto com tecido. Pode pegar essas fitinhas coloridas e fazer uma decoração. Fazer um trabalho de pirografia, enfim, inúmeras possibilidades com relação ao trabalho na madeira. O meu objetivo principalmente era mostrar para vocês como fixar o cristal com o arame, né? Aquele trabalho inicial que é o que garante que o teu cristal não vai escorregar, não vai sair daqui de jeito nenhum, vai ficar firme. Fora esse trabalhinho que a gente pode fazer de decoração. Não ficou o maior das belezas o meu, né? Até porque fiz correndo. Correndo, entre aspas, eu já tô há mais de 1 hora aqui fazendo isso. Tive que pausar várias vezes porque estou gravando em um final de semana e é o dia que tem barulho e bagunça na vizinhança, de criança, de cachorro, de tudo. Mas o objetivo era realmente apresentar pra vocês esse trabalho aqui.
Eu espero que vocês tenham gostado, fugi um pouco da proposta de outros artesanatos que eu já trouxe aqui pro canal, mas ainda assim é uma alternativa bem legal para quem quer fazer aquela coisa... Tem gente que usa umas palavras engraçadas, tipo apenas elementos da natureza, como se qualquer outro elemento não viesse da natureza. Veio de onde? Veio de Júpiter? Veio de Marte? É meio difícil alguma coisa que não pertence à natureza, tudo pertence a ela e a ela retornará. Mas enfim, né? Aqui a gente não usa nada sintético, então, né, digamos assim, apenas madeira, metal e o cristal, e decorações depois a gosto, né, a critério de cada um. Espero que vocês tenham gostado da minha dica de varinha mágica e nos vemos em breve. Bênçãos dos deuses para todos e até a próxima!